Gente, mas aqui tá bonito demais. Eu vi que não estava assim, não. E hoje a responsabilidade é dobrada, né? Porque o pastor Moisés está aqui, né? O pastor Moisés. Falei o quê? Moisés. Estou conhecendo o pastor Moisés e sua esposa hoje pela primeira vez. O pastor, quando eu vim aqui, ele estava... O senhor me viu bem rápido lá em cima, não foi? Mas hoje o negócio está mais estreito para mim, porque os dois, irmãos, se eu falar besteira, eu não prego nunca mais, nem aqui, nem lá. E aí, vocês me ajudam, por favor, tá? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço imensamente o convite, estou vendo amigos, né, o Vitor, a Gil, e eu me sinto em casa. Eu falei até com a pastora que se eu morasse pertinho, corta essa parte, pastor Pedro, não ouvi, porque senão eu tenho que morar aqui na Água Branca, tá? Mas é um privilégio, porque vocês são um povo receptivo, e eu, sinceramente, me sinto em casa, viu? Para mim é uma honra. E sabe, queridos, falar do Espírito Santo é muito bom, porque quando a gente fala de quem a gente tem relacionamento, a gente fala com propriedade. E quantos aqui ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão, sem constrangimento, por favor. Todo mundo é crente, é filho de Deus, cheio do Espírito Santo? Amém. Então, quando você nasceu de novo, a presença do Espírito Santo veio habitar em você. Agora, veja bem, é legal a gente pensar sobre ele, falar sobre ele, porque ele não é qualquer um. Muita gente acha e pensa, né, que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é um vento, é um fogo, mas ei, querido, ele é uma pessoa, ele é Deus e precisa ser considerado por nós como tal, porque muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e deixa eu te falar, ele não sai. A gente acha que a gente vai ficar triste, que as coisas vão acontecer de uma forma que a gente não quer, e ele vai embora, mas não é assim não. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é aquele a quem Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro da mesma espécie. Ei, querido, ele é Deus. Só que por que a gente não tem a consciência disso como deveria ter? Desculpa, não estava programado isso, mas eu quero ser guiada. Amém. Por que a gente se ofende tanto? Por que a gente muitas vezes carrega no nosso coração algo que a gente não precisa carregar? Se o nosso amigo fiel habita em nós. Por que a gente está preocupando demais? Por que estamos ansiosos demais se o nosso amigo habita em nós? A verdade é porque estamos chorando demais. Porque estamos abatidos demais. Porque estamos murmurando demais. Se o melhor e maior habita em nós. Porque estamos tão desesperados com amanhã. Porque estamos tão abatidos com alguém. Antes dele nós não éramos nada. Antes dele nós não éramos ninguém. Mas o Todo-Poderoso decidiu abrir mão da sua glória e descer. Ele decidiu sofrer numa cruz. Ele decidiu morrer. Mas ele também ressuscitou. E ele disse: órfãos, vocês não vão ficar.
eu vou enviar meu Espírito, e em tudo Ele vai te ajudar. A alegria dele é a nossa força. Quando tudo parece que não vai dar, é Ele que acalma o nosso coração e diz: não temas. Ele diz: eu te ajudo. Ele diz: eu te escuto. Pode parecer que está dando tudo errado, mas eu estou contigo. O final é bem melhor que o início. A alegria do Senhor é nossa força. Quando o inimigo tentar te dizer que eu abandonei você, lembre daquilo que Jesus disse: Ele é o pai da mentira, Ele é enganador. Nós precisamos de aprender a ficar com a verdade da palavra e ponto final. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos de considerar, de fato e de verdade, a presença do Espírito Santo. Porque sabe, querido, se você está aqui hoje, é porque você aceitou um convite, não das meninas que organizaram com tanta excelência essa conferência, mas antes disso tudo acontecer, nasceu no coração de Deus. E quando Deus reúne o seu povo para falar da sua palavra, para compartilhar do seu Espírito, porque eu creio que nessa conferência haverão curas, sinais, mover do Espírito Santo. Você que entrou aqui hoje abatido, você vai sair daqui restaurado. Agora, Deus não faz nada à toa, Ele não faz por acaso. Quando Deus nos convida a conhecer mais dEle, porque deixa eu te dizer, Deus não gosta de ninguém parado. Eu costumo brincar, pastor, dizendo que água parada dá dengue, crente parado dá dengo. Fica dengoso, fica manhoso, fica dando trabalho. Ei, chegou a hora da gente acordar, querido. Quando a gente entende, quando a gente sabe quem habita em nós e o poder do dono do universo, deixa eu te dizer uma coisa: qual circunstância é demais para você? Nós temos que aprender a fazer o que Jesus disse em Marcos 11:23. Diga à montanha, diga ao problema. Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que Ele estava lá no início, em Gênesis 1, versículo 2. Mas Ele também é aquele que está lá em Apocalipse 22. Ele é o início, Ele estava no início e Ele também estará na consumação dos séculos. E deixa eu te dizer uma coisa, na velha aliança, a evidência, a figura de evidência era Deus Pai. Nos evangelhos, Jesus, a palavra, o verbo. E na era da igreja, a partir de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver que é o ministério do Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O rei Davi, por exemplo, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Na velha aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está numa aliança superior, com superiores promessas. E não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz isso. E entenda uma coisa, quando você toma consciência que o Espírito Santo habita em você, ele mora em você, você passa a falar diferente, a viver uma vida diferente, porque você sabe quem está ali. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Se eu falasse com você assim hoje, amanhã na conferência, além de todos os ministros cheios do Espírito Santo que estarão pregando, eu vou dar esse exemplo, guarda o coração, amém, irmão? Porque eu não estou pensando em outra pessoa. O presidente vai estar aqui. Muita gente não viria, mas muita gente viria. O que você ia fazer? Como você ia se comportar? Você ia vir com a sua melhor roupa, você ia querer chegar cedo para sentar na frente. Acabou o culto, você ia correndo para falar com ele.
você ia brigar na frente dele? Não. E se eu falasse com você assim, gente, tive uma revelação, um revelamento, né? Que isso não seria revelação nenhuma, mas tive um revelamento aqui que Jesus vai estar pessoalmente aqui. Nossa, 6 horas da tarde você ia estar aqui. Não é assim? Por quê? Porque nós honramos a pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se eu te disser que Ele está? Só que Ele vai para a sua casa com você. Quando você dorme, Ele também está lá. Quando você acorda, Ele também está lá. No seu melhor momento, Ele está lá. No seu pior momento, Ele está lá também. Ele não te deixa. Nós precisamos de começar a ter a consciência, porque quando a gente fala de identidade, nós estamos falando sobre alguém. Nós estamos falando sobre uma pessoa, né? E eu acho muito interessante que lá em 1 Coríntios 3, abre lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16, quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem ainda não achou, diga, eu vou também. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Eu vou ler alguns versículos e você que está anotando, porque nós estamos numa conferência. E conferência é um tempo que a gente tira para conferir. Conferir quem? A palavra? Não. O tanto da palavra que nós precisamos de colocar para dentro. O tanto que nós precisamos de nos alimentar da palavra. O tanto que nós precisamos de crescer. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei você, mas como eu estava falando anteriormente, todas as vezes que Deus nos convida para uma reunião santa, isso é sempre, queridos, é porque Ele quer nos fazer subir de nível. A vida do justo é de glória em glória. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, eu sei que hoje você entrou aqui num nível, mas eu também sei que você não vai sair daqui do mesmo jeito. É de glória em glória, glória em glória. É hora de subirmos um degrau. E eu sei que cada mensagem aqui foi inspirada por Ele. Abra o seu coração. Eu estou cheia de expectativa, irmãos. Aleluia. Então Deus se revela de forma progressiva à medida do conhecimento do homem. E isso é muito legal. Agora, como eu falei com você no início, o que o Espírito Santo não é? Antes da gente falar quem Ele é, a identidade dele, quem Ele não é? Ele não é fogo, Ele não é vento, Ele não é força e Ele não é energia. Ele não é anjo também. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é Deus. E a Bíblia revela esses atributos. A Bíblia inteira nós podemos ver a bondade, a generosidade de Deus e a manifestação de Deus para com o homem. Agora, uma coisa é importante nós dizermos: não são 3 deuses. É um Deus que se manifesta em 3. Um que se manifesta em 3. E não 3 que se manifesta em 3 formas diferentes. Porque se fosse assim, cada um tinha um propósito. Mas nós cremos em Deus. Deus que é arquiteto do universo. Deus que é a palavra, Jesus, o Filho, o Cordeiro, o Leão e o Espírito dele. Amém? Então nós podemos perceber alguns atributos do Espírito Santo que de maneira generosa a Bíblia aponta. E o primeiro deles é que ele é inteligente. Ele é inteligente. Isso é característica de quem? De uma pessoa. Ele é inteligente. Deixa eu te falar, tem um versículo que eu gosto muito, que está aí em 1 Coríntios 3 também. 1 Coríntios 2, versículo 9. E que muita gente às vezes usa só uma parte desse versículo,
que diz assim, porque está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Né? Normalmente a gente para aí, sim ou não? A gente vai falar com alguém, olha pastora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para você. Mas quantos sabem que existe o versículo 10 também? Em 1 Coríntios 2, versículo 9, não parou por aí. Olha o que diz no versículo 10. Mas Deus nos revelou por meio de seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas aquilo que Deus preparou para você, você sabe que é bom, sim ou não? É muito bom. E Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus tem um pensamento ao meu respeito, e não é um pensamento ruim, mas é um pensamento de paz. Agora veja bem, olha o que Deus fez. No coração de Deus está lá, como é que é o seu nome, por favor? Lorena. Eu preparei tanta coisa para minha filha Lorena. Ixi, eu preparei um casamento maravilhoso, eu preparei uma casa maravilhosa, eu preparei grandes coisas para você, Lorena. Isso está no coração de Deus. A Lorena sabe disso? Ainda não. Mas quem que vai contar isso para Lorena? Hein? É Ele. Ele vai contar para Lorena. Ele pega aquela informação que está lá no coração de Deus e Ele imprime no coração da Lorena. Ela acha que é um sentimento, que é uma impressão, mas é o Espírito Santo comunicando para ela o futuro dela, porque sabe de uma coisa, Deus não quer ter segredos de você, Deus quer ter segredos com você. Deus quer revelar o próximo passo, e sabe quem te conta? O Espírito Santo. Ele não é fofoqueiro não, tá? Ele te conta para que você tenha uma boa jornada aqui nessa terra. Ele te conta para que quando o dia mau chegue, você possa saber que vai dar tudo certo. Deus, eu falo que Deus, eu gosto, não sei você, mas eu sou a rainha do spoiler. Não conversa sobre filme e série comigo que você vai saber o final. Gosto. E o pior é que eu gosto de saber o fim antes do início. Eu fico querendo, eu não tenho paciência de ficar lá vendo o filme todo, a série toda. Eu quero lá pular logo pro final, porque o final dá tudo certo. Não é assim? Deus, Ele é o rei do spoiler. Ele contou o final antes do início. Ainda colocou o Espírito Santo para falar com a gente. Ei, vai dar tudo certo. Olha o que Ele fez. Ele pegou José, deu um sonho para ele, falou, você vai governar. Contou para ele o fim dele. Mas teve um processo, queridos. Agora, quem sabe o final que vai ter, não se importa de passar pelo lugar que está. Se você sabe o lugar que Deus vai te levar, você não vai se importar de passar pelo processo de onde você está. Sabe por quê? Porque o final das coisas é bem melhor que o início. Aí você para e pensa assim, eu estou sozinho, me abandonaram, meu casamento está dando certo, meu filho está assim, 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 eu saí do emprego. Ei, calma, desacelera. Sabe por quê? Porque o final é glorioso. Aí Satanás, ele é o rei da mentira. Ele vira para você e fala assim, como ele fez. E deixa eu te dizer uma coisa sobre ele. A única coisa que eu quero dizer sobre ele aqui, porque aqui quem manda é o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que você precisa saber, ele não é criativo, ele não tem o poder criador, tá? Ele não é criativo, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Essas são as características de quem? Isso. E aí, o que acontece? Ele não é criativo, ele vai fazer com você o que ele fez com Eva no jardim. Ele vai virar para você e vai falar assim, ah, Gil, então quer dizer que Deus disse para você que vai dar tudo certo? Deus disse para você que seu Gessel vai crescer numerosamente, multiplicar várias vezes? Deus te disse isso? E você vai falar, Deus me disse isso.
Oh, mas o que ele não te disse é que não é bem assim não. Já passou por isso? Aí sabe o que a gente começa a fazer? Pecar. Porque incredulidade é pecado. A gente começa a duvidar do que Deus disse e começa a acreditar no que o diabo disse. Deus disse, você é linda, você é amado, você é poderosa, você é filha, você é filho, você é valoroso. Eu te tirei daquela terra, eu te tirei daquela cidade para te prosperar, para te fazer próspera em todas as coisas. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de ser bem sucedido em todas as coisas. E Satanás diz é mentira, mas Deus diz é verdade, então fique com o que Deus disse, ponto final. Porque o que o diabo diz é sempre mentira. E muitas vezes nós estamos acatando no nosso coração aquilo que Satanás disse. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco. Satanás, ele age na nossa mente. Ele vai tentar te convencer na mente, nas suas emoções. Ele vai tentar trazer instabilidade para você. Ele vai tentar pintar um quadro onde você fique desesperado. Mas o Espírito Santo, ele fala onde? No coração. Não é aqui, é aqui. E é uma voz doce, suave. E lá em Romanos capítulo 8, verso 14, ele vai dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se algo na nossa vida não está dando muito certo, se algo na sua vida está te gerando prejuízo, está te trazendo dano, é porque você não está agindo como um filho de Deus. Como assim, Marina? Se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, quando a gente não ouve o Espírito Santo, nós estamos agindo como pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Agora, é verdade isso? Claro que não, você é filho, você é amado. E sabe, queridos, muitas vezes a gente murmura demais. Deixa eu te dizer uma coisa, você perdeu um ônibus, a gente começa a reclamar. Hoje a nossa geração é miojo, a gente quer tudo em 3 minutos. Mas com Deus é diferente, tem um tempo determinado para todas as coisas. E é muito melhor esperar, porque Deus sabe que nós precisamos de maturidade. Eu não sei se você já comeu uma banana e você falou assim, não, mas está sem gosto. Ultimamente está assim, não está? A gente compra aí no mercado uma banana, por exemplo, está aquela coisa sem gosto. Sabe por quê? Porque eles usam um produtinho chamado carbureto. O carbureto, ele serve para amadurecer antes do tempo, para dar uma falsa impressão de maturidade. A casca do carbureto, a casca da banana feita com carbureto, ela é bonita, ela é amarelinha, mas o gosto é horrível. Agora, Deus deseja que a gente amadureça no tempo certo. E como? Quem vai trazer essa maturidade? O Espírito Santo. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Quando a gente acha que não vai, que não pode, que não tem, é Ele que traz a informação, como eu falei para você. É Ele que pega lá nas profundezas do coração de Deus, imprime no seu espírito. É Ele que fala assim, vai dar tudo certo. Eu não estou falando que o processo é fácil, porque não é. Nós sabemos o quanto José, por exemplo, sofreu, o quanto ele foi humilhado. Mas no tempo certo, por causa da perseverança, ele alcançou as promessas. Você acha que Jesus não sofreu? Você acha que ele gostaria de sofrer? Ele sofreu por amor a mim e a você, isso é lógico. Mas ele também sofreu. Ele sofreu para crescer, os ossos dele doíam. Você que tem filho pequeno ou grande, você sabe como é que é. Chega uma idade que a criança começa a sentir dor no corpo. Por quê? Porque está crescendo, os ossos vão esticando. Isso não é um processo fácil. Teve que andar muito, teve que jejuar, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Isso traz para nós, para mim e para você, maturidade. E nós precisamos de entender que como uma pessoa, o Espírito Santo deseja ser considerado. Como assim, Maria? É muito ruim quando a gente está falando com a pessoa. Eu não sei se você gosta. Sim, não.
claro. Minha irmã faz muito isso comigo. Olivinha, te amo. Ela faz muito isso comigo. Eu estou conversando um negócio sério com ela e ela está aqui, ó. Aham. Ah, é? Por que isso é tão ruim? Porque a gente quer o quê? Ser considerado. Para o que você está fazendo, olha no olho. Acha que o Espírito Santo também não quer isso? Ele deseja intimidade, olho no olho, porque ele tem sentimentos. Ele não é carnal, ele não é descontrolado e ele não é emotivo, é óbvio, porque Deus é perfeito em todas as coisas. Mas ele é uma pessoa e ele deseja ser considerado. Agora, veja bem, quando eu não considero a pessoa do Espírito Santo, a chance de errar é muito grande. Por quê? Porque nós não vamos ouvir as instruções. Entenda. O desejo do coração dele é que você, como eu falei, tenha maturidade. Agora, nós só conseguimos crescer em maturidade quando nós paramos para ouvir. Eu vivi uma experiência muito delicada. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar aqui. Mas em maio do ano passado, minha mãe faleceu. E antes da minha mãe falecer, ela faleceu no dia 30 de maio. Antes da minha mãe falecer, quando ela internou, nas primeiras semanas, eu não orei assim, eu não parei para ouvir Deus. Eu só estava falando, e pedindo outro, me ajuda em oração, que minha mãe está internada. E o bicho estava pegando para o meu lado, porque, queridos, a minha mãe era a minha base, era a minha melhor amiga. E aí, quando foi numa segunda-feira, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentada na sala da minha casa, minha irmã estava na casa dela, e eu comecei a orar. Foi uma das poucas vezes que essa experiência aconteceu comigo. Eu me lembro que o Espírito Santo encheu a minha casa. Estava aquele ambiente diferente. Eu que estava ajoelhada, eu já estava prostrada no chão. E ele falou comigo: silencia a sua alma, porque eu quero falar com você. Sabe o que eu disse para ele? Não quero te ouvir, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. E ele: o que eu vou falar com você? O Senhor vai recolher minha mãe. E eu não posso perder a minha mãe. Nesse momento, eu não posso perder minha mãe. Tinha 1 ano que eu tinha perdido meu pai. Meu pai tinha falecido. Eu falei: eu não posso perder minha mãe, Espírito Santo. Eu não posso perdê-la. E ele falou assim: mas você não vai perdê-la. Aí na hora subiu, ufa. Aí ele falou: você não vai perder porque você não tem. Ela não é sua, ela é minha. E sim, eu vou recolhê-la. Naquele momento, eu falei assim: Deus, o que eu vou fazer agora? Sabe, queridos, foi tão forte aquela experiência, porque naquele momento eu senti uma paz tão grande invadindo a minha casa, invadindo a minha alma. E eu falei: eu não posso ficar sozinha. E o Espírito Santo falou comigo: você não sabe que você é minha casa? Que você é templo? Que você é morada? E naquele mesmo instante eu falei: Senhor, então me dê forças. Eu conhecia o amigo Espírito Santo, porque em vários momentos da minha vida ele estava comigo. Eu vi, eu testemunhei. Em vários momentos eu conheci o ajudador em momentos de crises financeiras terríveis. Ele foi aquele que não me desamparou. Mas eu ainda não havia conhecido o Espírito Santo Consolador. Ele me abraçou na sala da minha casa, com uma voz tão suave e doce. Eu comecei a cantar. Eu comecei a declarar a verdade daquilo que a palavra diz. E ele começou a falar comigo: vai tudo bem,
vai ficar tudo bem. Eu tô te confortando. Vai tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu estou te consolando. Eu sou o seu amparo. Eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te largo. Eu estou com você, e ainda que não possa ver, vai perceber o meu amor. E aí eu tive uma experiência com um consolador, com aquela pessoa que no momento mais difícil da minha vida, ele não estava andando lado a lado comigo, ele não estava andando atrás de mim, ele não estava andando na minha frente, queridos, ele estava me carregando no colo. E muitas vezes Deus nos prepara para coisas que vão vir. E naquele mesmo dia o Espírito Santo falou comigo: ei, no céu não entra doença, no céu não entra pobreza, a sua mãe é curada. E todo mundo que me perguntava: e aí, o que aconteceu? Ela faleceu? Eu falava: não, ela foi promovida, ela está curada. Ela está curada. E Satanás dizendo: ela está morta, ela morreu. Eu falando: não, quem morreu é você. Você não tem nem a chave da morte. Você não tem casa, você vai para o lago de fogo e enxofre. O seu lugar é o inferno. Você é um derrotado. Você queria ser como eu, mas você não é. Quando você olha para mim, você vê Jesus. Comecei a jogar na cara do diabo as verdades dele. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós deixamos a nossa alma se abater. Nós damos voz para Satanás, mas a palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes, mas precisamos silenciar essas vozes e trazer a verdade da palavra de Deus. Ei, você não vem no culto de domingo a domingo para cumprir um ritual. Você vem para se encher. Aleluia! Não é um trabalho do Espírito Santo encher você, mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ei, está na hora da gente começar a considerar a palavra de Deus. Está na hora da gente começar a considerar o Espírito Santo. Ei, Ele quer seu bem. Ele está com você em todos os momentos. As finanças estão ruins. Ora, o que o Espírito Santo diz? Ele vai te dar ideias criativas. Um jovem de uma igreja em Aracaju, a qual eu fazia parte há uns anos atrás, orou ao Senhor porque a igreja estava entrando em reforma. O pastor estava sem salário. Um menino de 19 anos orou para Deus e falou: Deus, eu não me conformo de falarem que jovem é tudo quebrado, que jovem não tem dinheiro. Eu não me conformo, me dá uma ideia. Num momento de oração, o Espírito Santo falou com ele: pega um papel e uma caneta. Sabe o que aconteceu? ...19 anos em Aracaju, pastor passando uma dificuldade terrível, a igreja em reforma, aquela coisa toda. Ele orou, ele considerou a instrução do Espírito Santo. Ele não pensou assim: isso é loucura, estou ouvindo vozes. Não. Sabe o que ele fez? Pegou um papel e uma caneta. O Espírito Santo começou a dar a ele instruções divinas. Você vai fazer isso, 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 isso. Começou a mostrar a ele todas as coisas. Aquele menino desenvolveu um aplicativo e vendeu para um norte-americano por 22 milhões de dólares. 22 milhões de dólares. 19 anos. Agora, o que a gente pensa? Eu não tenho trabalho ainda, eu sou estudante. Eu sou jovem, eu estou começando. Eu sou empresário, mas eu estou quebrado. Eu estou trabalhando tanto, mas estou ganhando um salário mínimo. Deixa eu te falar, você já orou? Você já consultou o amigo Espírito Santo? O ajudador Espírito Santo? Porque sabe de uma coisa?
Ele faz chegar nas nossas mãos aquilo que nós precisamos de receber. Porque a bondade e a fidelidade de Deus nos alcança. Independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão pensar. Deixa eu te dizer, Deus tem todo o poder e Ele deseja que você avance. Ele deseja que você avance. Chega de jovens declarando coisas de Satanás, declarando incredulidade, declarando, ai, jovem é assim mesmo, né? Não tem dinheiro para nada. O que é isso? Os outros de fora aí podem não ter, mas você não. Você é participante de tudo que Deus vai fazer nessa igreja, irmãos. Você é participante. Eu não sei se você jovem está entendendo isso, mas o Espírito Santo quer compartilhar ideias com você. Ele quer compartilhar coisas com você que você ainda não sabe. Ideias criativas que você ainda não conhece. Ele quer compartilhar. Agora você precisa de considerar. Porque quando tudo vai mal, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Meu Deus do céu, deixa eu ligar aqui para minha amiga. Nossa, você não sabe como é que eu estou. Aconteceu isso, isso e isso. Mas deixa eu te falar. O Espírito Santo não quer ser o plano B. Ele quer ser o único. Deixa eu te falar de novo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, quer ser considerada, e ele não quer ser o plano B da sua vida. Ele não quer ser a pessoa que você liga quando já falou com todo mundo. Ele quer ser o único. Se a sua esposa está difícil, ore por ela. Você já orou? O Espírito Santo vai te dar estratégia. Se o seu esposo está complicadinho, ore por ele. Fala, Espírito Santo, você conhece ele também? Você está sondando o coração dele? Me conta aí, o que eu posso fazer para ajudar? Não, me pergunta se você não estiver disposta a praticar o matrimônio, amém, irmãs? Não pergunta, porque ele vai te responder, hein? Porque ele é Deus. E ele quer que você seja o outdoor do céu nessa terra. Gente de outdoor do inferno, falando marketing do inferno, tá ó. Mas chegou o tempo de crentes cheios do Espírito Santo. Eu estava orando esses dias no ponto de ônibus, indo para o meu trabalho. Eu comecei a orar em outras línguas. Eu não estou nem aí não, o povo pode olhar, pode ficar à vontade. Ah, é doida? Eu não sou daqui mesmo. E aí eu estava orando e comecei a orar. E o meu ônibus de manhã, 7 horas da manhã, você já sabe como é que é, né? E foi a segunda vez que eu passo por essa experiência. Mas entrei despretensiosamente de manhã. Eu não sei você, mas eu não estou afim de conversar com ninguém. Fui lá para trás. E é bem rapidinho do meu trabalho. Da minha casa ao meu trabalho é bem rápido. Aí eu entrei no ônibus, estava lotado. E eu assim, Deus me ajuda. Porque hoje tá cheio, aquele, né? Aí o Senhor falou comigo assim, prega a minha palavra. Aí eu falei, nossa, eu estou com sono demais, Jesus, estou ouvindo coisa. E aí o Espírito Santo, prega a minha palavra. Eu, ai, Jesus, tá bom. Aí eu falei com o motorista, moço, posso dar uma palavrinha aqui? Aí ele, pode, fica à vontade. Olha, gente, 6h40 da manhã, ônibus 608, sentido Vilarinho. E eu lá, bom dia, gente, tudo bem? E o povo, eu não vim vender nada não. Na hora que eu falei assim, o povo até, eu só estou aqui para abençoar seu dia, para dizer que eu não sei como você está indo trabalhar, eu não sei quem você está indo visitar, talvez você vai descer ali na UPA Venda Nova, mas deixa eu te dizer uma coisa, verdadeiramente Jesus te ama, isso não é bordão de crente, é uma realidade, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesse momento, e Ele quer que você saiba, que não importa o que você fez no seu passado, Ele quer te dar uma nova história. Aquele ônibus lotado só olhou assim para mim, e o povo começou, amém. Só vi os crentes se revelando. Aí eu falei, olha, eu sei que tem crente aqui, mas quem não é crente receba também. Deus quer te alcançar hoje. Que você tenha um dia abençoado. Que você tenha um dia cheio de graça, cheio de paz. Queridos, na hora que eu desci daquele ônibus, claro que eu já estava vermelha, né? De vergonha. Mas meu coração fez assim, ufa. É tão
bom obedecer as instruções. E a gente às vezes tem cada livramento e murmura. Mas essa não é a verdade daquilo que Deus tem para nós. Está na hora da gente começar a parar de murmurar e declarar mais. Reclamar é clamar de novo, é falar e falar novamente. E com Deus a gente não precisa de reclamar, a gente fala uma vez e Ele sabe. Ele responde, Ele entende. E é maravilhoso a gente perceber porque o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado. Ele convence. E sabe como que o Espírito Santo convence? Com amor. Ele entra, Ele acalma, Ele mostra um futuro glorioso que o homem tem. Sabe, queridos, muitas vezes, como eu disse, não estou pregando nada do que eu estudei, Jesus, olha, me ajuda aí. Mas uma coisa eu tenho certeza e tenho convicção. E você não está aqui por acaso. Chegou a hora de você mudar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu sei que vão vir palavras e palavras e vai te fortalecer cada uma delas. Mas eu quero ativar em você esse modo reinício. Porque Deus, Ele não se importa com o reiniciar. Deus tem problema com quem larga. Entenda quando eu falo Deus tem problema com quem larga, amém? Eu estou dizendo assim, que Deus se importa mais quando a gente para no meio do caminho. Mas você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que avançam para o alvo. Como eu disse, a pessoa do Espírito Santo precisa de ser considerada na sua vida. Ah, mas meu pastor me ofendeu. Ah, mas a mulher do pastor, olha, aquela mulher é uma metida, ela é uma chata. Eu não aguento ela, não essas. Não essas, tá? As outras lá. Essas duas não. Outras. Nossa, chata, insuportável. Passa perto da gente, não cumprimenta, não dá um bom dia. E você, bonitão de Jesus e bonitinha, nunca ofendeu ninguém. Nunca magoou ninguém. Nunca deu uma resposta em ninguém, porque você é o perfeito. Sabe o que é isso? É meninice. Deixa eu te falar. Quem larga a igreja por emoção, quem sai da igreja por coisas que ouviu, porque menino, está considerando mais a palavra dos homens do que a palavra de Deus. Eu não largo isso aqui por nada. Não largo mesmo. Porque eu sei o preço que Jesus pagou por mim. Se seu pastor te chateou, compra um terno para ele, bem top. Fala, pastor, para você. Se a mulher do pastor te chateou, ô pastora, tudo bem? Eu paguei aqui o salão para a senhora, vamos lá comigo? Se o irmão te ofendeu, compra um livro para ele. Já tem gente recebendo, eu estou vendo. Se a pessoa te ofender, oferta na vida dela, porque deixa eu te falar. Sabe o que quebra uma pessoa? Sabe o que deixa a pessoa quebradinha? O amor. Não é assim que Deus tratou com a gente? A gente não prestava, não valia nada. Estávamos perdidos. E o que Ele fez? Ele se doou, Ele ofertou na nossa vida, Ele investiu o que Ele tinha de melhor, e ainda como se não fosse pouco, porque pensa bem, Jesus ter morrido por nós, é muito, queridos, é muito, ainda falou assim, não basta só meu filho morrer não basta eu me entregar não, eu vou habitar neles, fique de pé no seu lugar, eu vou habitar neles. Chegou a hora de você tomar posição. Viver como o apóstolo Paulo diz. Dignos, justos de uma vida da qual agrada ao Senhor. Chega de relacionamento morno com o Espírito Santo. Cadê o grupo de música?
Chega de relacionamento morno. Olha para essa pessoa cheirosa e linda do seu lado e diga: chega de mornidão. Ei, crente, acorda. Acorda, crente. Ei, aqui não. Se você ainda não serve em nenhum time dessa igreja, procura o pastor e fala: pastor, cansei de ficar à toa, quero servir, quero ser útil no reino, quero ser útil na casa de Deus. Se você entrou aqui ressentido, ofendido com alguém, chega, dê um basta nisso. E se você entrou aqui morno no seu relacionamento com o Espírito Santo, chegou a hora de ligar a turbina. Porque você não é frio, você não é morno, você é quente. Deus não gosta de crente mais ou menos, que fica, ai. Não, ei, você está com dor aonde? Chegou a hora de nós assumirmos a posição a qual o Senhor nos chamou. Porque sabe, queridos, está chegando o dia. E deixa eu te dizer, o diabo está, furioso. Está fazendo de tudo para acabar com a gente. Mas nós vamos mostrar para ele o Deus ao qual nós servimos. Amém. Chega de aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Relacionamentozinho, casamentozinho, comprometimento na igreja, porque na hora que está tudo lindo e maravilhoso, você quer ser participante. Então seja de verdade. Porque sabe de uma coisa? Deixa eu te falar. O anseio de Deus, o anseio do Espírito Santo é fazer com que você avance. Porque sabe do que Deus precisa de absolutamente nada. Tudo o que Deus faz e move, queridos, é para a glória dEle. Mas de fato, abençoa a nossa vida. Porque Deus precisa de bênção, sim ou não? Deus precisa de bênção? Deus precisa de recurso financeiro? Deus precisa de casa própria? Deus precisa de apartamento? Deus precisa de dinheiro para construção? Sim ou não? Quem não está falando é porque está com preguiça. Preguiça também é pecado. Não! Deus não precisa de nada disso. Mas Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar seu casamento. Mas para isso, é preciso você considerar a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você entende que você precisa de uma mudança radical na sua vida, se você entende que você precisa de novidade na sua vida, se você fala: Espírito Santo, me perdoe, meu relacionamento está tão frio com você, eu estou tão gelado, estou me sentindo tão fria, Senhor. Ele quer te aquecer nessa noite. Essa conferência é para ligar a turbina na sua vida e não desligar mais. Ei, querido, cada palavra que será ministrada aqui é um nível a mais que você vai subir nele. Ei, eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa no que o Espírito Santo vai fazer.